Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva em meu canal, não deixe de compartilhar este vídeo e que você possa aí estar sendo o nosso ajudador para estarmos ensinando a palavra de Deus. Mais uma das curiosidades bíblicas, como sempre em meu canal, eu tenho trazido a vocês que me acompanhem sobre curiosidades bíblicas para você aprender a palavra de Deus. Então a curiosidade bíblica de hoje é: Olá, estamos com mais um vídeo do nosso canal. Você que gosta dos assuntos escatológicos, esse é um dos assuntos de suma importância para entendermos os finais dos tempos. Falar sobre a grande tribulação e o seu propósito, os seus propósitos. Vamos falar sobre a grande tribulação. Vamos para o nosso mapa escatológico para nós entendermos melhor as fases, em que momento acontecerá a grande tribulação. Nós temos o arrebatamento da igreja, depois nós temos o encontro da igreja com Cristo, depois nós temos o tribunal de Cristo, onde a igreja será recompensada, depois nós temos a bodas do Cordeiro para os salvos que alcançaram a salvação em Cristo Jesus, e agora vão para as bodas do Cordeiro, mas na terra acontecerá a grande tribulação. Nós temos a tribulação e nós temos a grande tribulação. Este período é um período de 7 anos, dividido em duas fases. 3 anos e meio, onde o anticristo fará um acordo com Israel para construir o terceiro templo, e com isso a nação de Israel viverá um período de tranquilidade no governo do anticristo. Mas no final de 3 anos e meio, ele quebra a aliança que ele fez com Israel, profana o templo, e agora começa-se a grande tribulação. O anticristo perseguindo a igreja e Deus derramando a sua ira sobre os ímpios, sobre aqueles que desobedeceram os seus mandamentos e os seus preceitos. Então, vamos estudar sobre a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Uma pergunta, e nós vamos aí decorrer deste estudo bíblico. Fique até o final e nós vamos aí entender qual é o propósito da grande tribulação. O que é a grande tribulação? Será um tempo de maior angústia da história da humanidade. Nós temos tribulação que é passada pelos servos do Senhor ao longo da história bíblica. Nós temos muito sofrimento, mas em Mateus 24, 21, esta é titulada por Jesus a grande tribulação, na qual o mundo irá reconhecer que é terrível cair nas mãos do Deus vivo. Durante este período, os homens desmaiarão de pavor, morderão suas línguas com dor, de Apocalipse 16 e 10, e as potências do céu serão abaladas. Então nós vemos que estes sinais ocorrerá na grande tribulação. Grande tribulação esta que nunca houve e nunca haverá na terra. Como a Bíblia descreve a grande tribulação? Como que a Bíblia descreve a grande tribulação? A grande tribulação é chamada de grande tribulação, uma tribulação diferenciada das outras tribulações. Nós temos aí o segundo tópico, o que a Bíblia diz sobre a grande tribulação. Tempo de angústia de Jacó, momento em que a nação de Israel será provada por Cristo, por Deus, nos tempos bíblicos, nos tempos finais. Terceira
descrição da Bíblia sobre a grande tribulação, o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da vingança do Senhor, a vingança do nosso Deus, onde Deus derramará sua ira sobre aqueles que desobedeceram os seus preceitos e seus mandamentos. Quarta descrição da Bíblia sobre a grande tribulação, no dia da ira do Cordeiro, porque na grande tribulação nós temos a ira de Deus, a ira de Satanás e a ira do Cordeiro, onde o próprio Cristo derramará sua ira sobre aqueles que desobedeceram os mandamentos do Pai e os seus mandamentos. E a quinta descrição da grande tribulação é a 70 semana de Daniel, onde Daniel descreve com palavras proféticas tudo aquilo que acontecerá na grande tribulação e os seus momentos que vai acontecer ao longo da história bíblica. Vamos aí às duas fases da grande tribulação. Então nós falamos no início desse estudo bíblico sobre as duas fases da grande tribulação. Vamos aí entender as duas fases da grande tribulação. A primeira fase abrange o capítulo 9 de Apocalipse. Será marcada pela ascensão do anticristo, que surgirá no cenário mundial como um pacificador. Apocalipse 6, de 1 a 2. Será reconhecido pelos judeus como Messias e pelos gentios como sendo o Salvador do mundo. Então nós temos aqui duas classes de pessoas que receberão o anticristo nesta primeira fase, uma fase de paz, um homem pacificador que vai pacificar, que vai trazer paz neste período. A primeira fase de 3 anos e meio será um período de paz, aonde o judeu chamará este pacificador, este anticristo, este antimessias, de Messias, o prometido, e o povo gentil, aqueles que não são judeus, chamará de Salvador do mundo. Salvador do mundo. A segunda fase da grande tribulação terá início quando o anticristo proibir as ofertas no templo de Jerusalém. Então é necessário que o templo de Jerusalém seja construído. Jesus profetizou, também Daniel profetizou, Daniel 9, 27, Mateus 24 e 15, sobre a profanação do templo, a proibição das ofertas, da adoração a Deus, porque nos tempos em que o terceiro templo será construído, também se levantará e vai iniciar também as ofertas de animais, como nos tempos do Antigo Testamento. E o anticristo profanará este templo e proibirá a oferta de sacrifício no templo de Jerusalém, onde será construído. O sofrimento deste período será ainda maior, pois, além das catástrofes que ocorrerão na terra, haverá perseguição àqueles que se converterem converterem judeus e gentios. Nesse tempo, Apocalipse 7, 9 a 14, de 13 a 7, eles abrangem este capítulo, 11 a 18 de Apocalipse. Então, nesses capítulos, a Bíblia nos descreve uma grande multidão que estava no céu. Esta grande multidão, ela faz uma junção de judeus e gentios. É por isso que entendemos que esta perseguição, a segunda fase da grande tribulação, será para os judeus e também será para os gentios. Os propósitos da grande tribulação. Primeiro propósito, o castigo dos ímpios. Assim como Deus puniu a terra por intermédio do dilúvio, Gênesis 7, 17 a 24, a destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 24 a 30, 2 Pedro 2, 4 a 8, exercerá também o juízo sobre a humanidade nos 7 anos de tribulação.
Apocalipse 6, de 15 a 17. Então, o primeiro propósito da grande tribulação é castigar os ímpios. Ele não poupou o povo antediluviano, ele não poupou as nações que pecaram contra ele, e ele também não poupará esta geração, ou a geração futura, porque Deus, ele vai castigar os ímpios. O segundo propósito da grande tribulação é levar os homens a se arrependerem dos seus pecados. Durante a grande tribulação, os homens ainda terão oportunidade para se arrepender dos seus pecados, embora nem todos se arrependerão. Então, a Bíblia nos descreve, no período da grande tribulação, quando todos estiverem sendo provados por Cristo, principalmente os ímpios, eles não acreditarão que Deus é Deus. Apocalipse 9, 20 a 21, 16, 9 a 11. Eles se entregarão à prostituição, se entregarão à idolatria, mas não acreditarão que Deus é o Senhor. Este é o propósito. O segundo propósito da grande tribulação é trazer arrependimento. Mas a própria Escritura, em Apocalipse, nestes 2 capítulos, 9 e 16, nos narra acontecendo todas as catástrofes, acontecendo todos os movimentos que Deus está fazendo para que o homem venha chegar ao arrependimento. Eles não se achegarão ao arrependimento. Vamos aí para o terceiro propósito da grande tribulação: preparar o povo judeu para receber o Messias. Então, o terceiro propósito da grande tribulação é preparar o coração dos judeus, da nação de Israel, para receber o Messias. Os judeus rejeitaram Jesus. Nós vemos em João 1 e 11, eles rejeitaram Jesus, o Messias. Mas se nós lermos as cartas de Paulo, os ensinamentos de Paulo, foi necessário Deus endurecer o coração da nação de Israel para que nós, gentios, recebêssemos a salvação. Os judeus rejeitaram Jesus, ainda estão esperando o Messias, mas durante a grande tribulação, através do testemunho dos 144.000 e das 2 testemunhas, a nação de Israel reconhecerá que Jesus Cristo é o Messias prometido. Daniel 1 e 11, Zacarias 12, 10, 13, 8 a 9. Tudo isso nos descreve o encontro da igreja entre Cristo e Israel, onde Cristo descerá no Monte das Oliveiras. O povo de Israel reconhecerá que Cristo, ele é o Messias. Então nós vemos esses 3 propósitos da grande tribulação. Aonde ocorrerá a grande tribulação? Uma tribulação mundial, onde o propósito é castigar os ímpios, trazer um arrependimento e preparar os judeus para receber o Messias. Se você gostou desse estudo bíblico, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe. Inscrito no meu canal, se inscreva em meu canal, não deixe de compartilhar este vídeo e que você possa aí estar sendo o nosso ajudador para estarmos ensinando a palavra de Deus.